todos nós aqui, acho que essa galera aqui é da minha galera, né? A gente sabe o que isso representa, assim, talvez no nível que talvez os outros, o Renê também, o André também. A gente sabe o que isso representa porque nós chegamos, talvez, no nível mais emergencial dessa loucura. Amém? Não apenas por conta do uso de uma substância, mas pelo que a gente já carregava naturalmente no coração. Filha, faz um favor para mim, pega a minha Bíblia ali. Abra a Bíblia de vocês em Marcos 7, 21. Então, essa questão da cosmovisão precisa ser uma questão, embora esse termo não seja bíblico, embora esse termo surja no ambiente da filosofia secular, mas ele nos ajuda a entender onde está o primordial problema do homem. Amém? Entenda, quando nós falamos da nossa resistência às ciências sociais, principalmente a psicologia, a gente não pode esquecer uma coisa. Por exemplo, a filosofia, nós vamos usar muitas termologias, até aspectos metodológicos da filosofia, né? A retórica, pergunta e resposta. A Bíblia não ensina isso, mas isso já era exercido antes do advento filosófico. Então, só para a gente sanar uma coisa aqui. Uma coisa até estava falando isso na aula lá na Ceilândia essa semana. Uma coisa é o início da filosofia. Outra coisa é o princípio, a fonte da filosofia. As perguntas que Sócrates, Aristóteles, Platão fizeram, essas perguntas eram feitas antes. Ou não? Ou só eles fizeram aquelas perguntas? Eles fizeram perguntas acerca das coisas últimas da vida. Para onde eu vou? Por que eu estou fazendo aqui? E essas são as perguntas que as pessoas querem respostas no ambiente de aconselhamento. Elas estão lá em conflito em relação a essas coisas. Mas essas perguntas eram feitas antes do advento filosófico, antes desses homens darem o nome dessa ação humana de filosofia. Mas qual é a fonte disso? Onde isso começa mesmo? Isso começa em Deus. Deus provoca o homem a fazer essas perguntas. E ele se encarrega de responder essas perguntas. Conseguiram entender? Então, a gente precisa pensar de onde eu estou tirando as minhas respostas. Aonde eu estou procurando as minhas respostas? Conseguiram entender? E isso vai determinar a nossa cosmovisão. Isso vai determinar que curso a nossa mente está tomando. Então, a gente vê as pessoas, elas se dizem cristãs. Mas será que eu penso realmente como um cristão? E o que eu estou chamando de cristianismo? A maioria das pessoas no ambiente de aconselhamento bíblico, elas se dizem cristãs. E no meio da casa você vai descobrir que aquela pessoa não sabe o que é cristianismo ainda. Ela construiu algo. Então, o contexto evangelical no Brasil, no mundo, ele gera pessoas realmente malucas, loucas. Porque as pessoas chamam de fé, no nosso ambiente, muitas vezes, é o reflexo da mais absoluta loucura. Não tem nada a ver com o que a Bíblia está falando. E isso enlouquece as pessoas mesmo. E a gente precisa estar atento, porque se nós não tivermos, como eu falei da outra vez, uma boa teologia, não tem como aconselhar. Se eu não tiver conhecimento bíblico, não tem como aconselhar. Se a minha cosmovisão não estiver corrigida, não tem como eu ajudar ninguém. Não tem como eu me ajudar, não tem como eu ajudar os outros. Então, você vê, não é que o bom conhecimento bíblico não vai evitar circunstâncias da vida. Essa não é a questão. A questão é como você vai responder diante dos dilemas. Então, as pessoas, essa é uma outra loucura, né? Esse é um problema de cosmovisão na cabeça de muito cristão. De que ser cristão é não ter circunstâncias difíceis. Não, a Bíblia nunca disse isso. Mas as pessoas, apesar de se dizerem cristãs, elas construíram isso, de que ser cristão é para evitar problema. Não, eu diria que o maior problema da sua existência está resolvido, você é salvo. E a partir daí, como salvo, você vai ter que responder diante dos dilemas da vida como um salvo. Essa é a grande questão.
Eu não posso responder como o mundo responde. Porque a única possibilidade de um upgrade existencial se deu em mim. E só nos cristãos isso acontece. Isso não acontece fora do ambiente da fé cristã. Então, Freud, Rogers, Skinner, esquece. Eles não têm o necessário para ajudar as pessoas. Porque eles não receberam o Espírito da verdade, que eu dei a vocês, mas que eu não dei ao mundo. Então, a nossa cosmovisão precisa ser nutrida a partir dessa verdade. Então, às vezes, a gente está se relacionando com a fé cristã, fazendo afirmações, fazendo considerações mundanistas, secularizadas, e a gente não se apercebe. No livro Ídolos do Coração, A Feira das Vaidades, do Jerry Bridges, ele diz o seguinte, que existe a questão da... Qual é o termo mesmo, Rejane? Demonização. O que acontece? As pessoas elas acham que a ação de Satanás ela vai fazer as pessoas se contorcerem. Ela vai, né? Isso está endemoniado. Virar o olho. Demonológico. Perdão. Só que as pessoas elas não estão entendendo que a ação de Satanás é em relação daquilo que ele exerce domínio. E Satanás exerce domínio hoje sobre determinadas áreas da cultura, do ensino, política. Né? Ele usa da cosmovisão. Cosmovisão, para que você entenda, ela precisa de pelo menos 4 aspectos para que você tenha a sua cosmovisão definida, para que você tenha as suas respostas. Epistemologia, de onde eu tiro o conhecimento. Amém? Metafísica, a explicação de como as coisas são e surgem. A origem da vida, o que é o homem, né? O homem é material ou imaterial? Essas são as perguntas que a metafísica vai responder. Ética, certo e errado. E política, como o mundo se organiza. Se você prestar bem atenção, o atual momento em que a igreja enfrenta, que o mundo enfrenta, está claro quanto Satanás tem influência nessas coisas. Mas essa influência não está aí desde hoje, ela sempre existiu. Então as pessoas elas falam assim, não, mas eu penso assim porque eu sou assim. Não, você não pensa assim porque você... Em determinada medida você é assim. Mas vamos pensar o homem caído, alvo de uma cultura caída. E ele está constantemente absorvendo essas informações e ele é formado a partir disso. Então, tudo que ele acredita é a partir disso. Tudo que ele pensa é a partir disso. Tudo que ele enxerga é a partir disso. A maneira como ele se vê é a partir disso. E isso é o que a gente chama de cosmovisão. Você é basicamente o que você crê. Então, pense aí, o que você crê? Quando nós estamos lá no ambiente de aconselhamento bíblico, hoje a gente vai tratar de ser um pouco mais prático, né? Quando você está lá no ambiente de aconselhamento bíblico, a primeira pergunta que você precisa tentar extrair, e não pode ser uma pergunta fechada, né? No que é que você crê? Se a pessoa for crente, ela vai falar, eu sou crente. Não, mas você vai ter que percorrer um caminho para descobrir se aquela pessoa realmente entende a resposta que ela mesma está dando. Porque, no final das contas, o mais provável é que você descubra que aquela pessoa não é cristã. E a gente pode dizer que hoje há uma vertente do evangelicalismo que é chamada de fé cristã e que não é. A gente pode dizer isso? E que a maioria das pessoas estão sofrendo porque aquilo que elas construíram como cristianismo nunca foi cristianismo. É macumba gospel, é misticismo, é pragmatismo, é psicologização, enfim. E no fim das contas, pouco se tem de cristianismo que a pessoa está falando. Tem um jargão, mas não tem cristianismo. Tem que ela crê em Jesus, tem que ela crê na Bíblia. E outra, nós precisamos entender, você crê na Bíblia mesmo? Eu quero que você precisa ser sincero. Primeiro, a pessoa ela diz que crê na Bíblia. Aí nós temos uma igreja, de maneira mais geral, que menos de 1% das pessoas leram a Bíblia toda.
Elas vão para a igreja todo domingo e ela tem uma vida, ela até tem um devocional diário, mas ela não pegou a Bíblia assim, não, eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Não vou só ler, eu vou entender. Eu vou buscar os meios para entender a Bíblia. Como é que você vai pegar uma ferramenta que você está dizendo que é a solução para a vida de uma pessoa que você não sabe lidar com ela? Você não sabe do que ela está falando. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas estão indo hoje para a faculdade para esmagar os cristãos. É para isso que um número significativo de pessoas estão indo para a academia hoje, para destruir a igreja, para destruir nossas vidas, para nos perseguir, para nos esmagar. E o cristão acha que ele vindo no domingo diz que ele é crente. Isso não diz nada. Isso pode só denunciar a nossa hipocrisia. Não é que você não tenha que estar no culto no domingo, amém? Não estou dizendo isso. Mas não pode ser só isso. E outra, você quando vem para o culto, a sua mente está envolvida em que nível com o que está sendo feito, com o que o pastor está falando, com as canções, com o olhar fraterno do irmão, o que essa atmosfera toda representa para você? Tudo isso faz parte da cura que a gente está propondo às pessoas. Então, por que eu posso falar isso? E eu sempre me emociono quando eu falo isso. Quando ninguém me amou, a igreja me amou. Quando todos desistiram de mim, a igreja me acolheu. A igreja fez de mim um homem. Isso que a gente compartilha é parte do processo de formar na pessoa uma nova cosmovisão, uma nova maneira de ver as coisas. E é um conjunto. Né? Não adianta, entenda, já se preparem, você não aconselha uma pessoa que não estiver congregando. Por quê? Porque o que está sendo colocado aqui não vai ter continuidade. E onde essa pessoa vai estar congregando também importa. Porque você pode estar colocando um tijolo e o cara lá tirando. É muito mais sério. Então, se a gente está primeiro, se a gente está pensando em ajudar as pessoas, a gente tem que pensar em quanto isso é radical. Se as pessoas querem nossa ajuda, elas têm que entender que tem um método. Se ela for no psiquiatra, ele vai passar um monte de veneno para ela, ela vai tomar. E muitas vezes nem vai questionar. Se ela sentar com um demagogo de um psicólogo, ela vai ouvir aquela ladainha toda e ela vai considerar. E se ele der alguns passos, ela vai seguir. Então, no nosso caso, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que lembrar em relação à autoridade de quem está investida sobre nós como conselheiros. Meu irmão, você quer minha ajuda? Não quer minha ajuda? Beleza. Ela não quer a sua ajuda. Nosso tempo é muito precioso. Eu vejo aquele gordinho ali, ó, ele até está emagrecendo, eu acho que deve ser isso. É muito complicado o ambiente de aconselhamento. Ele exige muito da gente. Talvez a maioria aqui, quando me conheceu, eu não tinha tanto cabelo branco na barba. Acho que só você que deve me conhecer há mais tempo que a André e a Adriana. Não, mas daqui você me conhece mais tempo. Minha barba não era tão branca. Foi rápido. Porque o ambiente de aconselhamento exige muito. Nós não somos psicólogos. Não tem um Pix no final da sessão. Nós não queremos ninguém dependendo de nós. Nós queremos que as pessoas cresçam espiritualmente. E aí, o aconselhamento e a formação de uma cosmovisão ajustada precisa ser a primordial ferramenta do conselheiro e o seu principal papel com o aconselhando. Amém? Todos entendem o termo cosmovisão? Uma visão de mundo, a maneira como eu interpreto as coisas. E a pessoa que chega até nós, o que aconteceu com ela? Essa capacidade de enxergar as coisas em função da dor, em função das circunstâncias da vida, se quebrou. E o nosso papel é fazer com que ela enxergue de acordo com, a partir dos olhos de Deus. Levar essa pessoa a viver uma vida para a glória de Deus é o primordial papel do conselheiro. Nosso papel não é fazer com que as pessoas simplesmente se sintam bem. Ninguém está falando que você vai tratar a pessoa, a gente vai falar sobre isso, inclusive, não é tratar a pessoa com grosseria, não é isso. Mas muitas vezes, no afã de querer fazer as pessoas simplesmente se sentirem bem, a gente se torna desatento. E o ambiente do aconselhamento bíblico não pode ser, em hipótese alguma, um ambiente de falta de atenção. Lá tem uma pessoa sofrendo e ela precisa da sua total atenção. Seja em qualquer instância, seja numa questão de dependência química, seja numa questão de um casamento que se quebrou, de um filho que morreu, de um caso de esquizofrenia. Enfim, aquela pessoa está sofrendo. E o fato de nós termos que conduzi-la à realidade não significa que nós estejamos desconsiderando o seu sofrimento.
mas isso precisa ser visto com as lentes adequadas. Então, não basta apenas você estar na intenção de corrigir a cosmovisão da pessoa. Resta saber se a sua cosmovisão é uma cosmovisão bíblica. Se você está interpretando o mundo a partir das Escrituras. Se você está interpretando a vida, as circunstâncias da vida, a si mesmo e o mundo a partir da Bíblia. A nossa epistemologia, ela é escrituralista. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, é a partir da Escritura. Não existe espaço para ciências sociais, a não ser que elas estejam sendo interpretadas a partir da Escritura. Amém? Ou seja, eu falei aqui de filosofia. A filosofia não pode ser a lente para interpretar as Escrituras, mas eu posso usar a Escritura para entender a filosofia. Ao ponto de encontrar nela o que é pecado, encontrar nela o que é uma afronta a Deus, encontrar nela aquilo que não é útil, que é só loucura humana, soberba humana. E eu posso fazer assim em relação a qualquer outra coisa. A questão é se nós entendemos que esse é o nosso primordial trabalho. Esse é o trabalho que vem antes de você estar ali sentado com uma pessoa. É saber se o meu coração está nesse lugar. Eu queria que alguém lesse aí a passagem de Marcos 7:21, por favor. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Pode continuar. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Em outras traduções, a palavra aí vai ser loucura. Insensatez e loucura são sinônimos. Então, onde é que está o problema? Quem está falando isso aí? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é a verdade, mas tem uma coisa que está acima do que a gente pensa sobre verdade. Ele é Deus. Então, ninguém conhece o ser humano melhor do que ele. Ele sabe o que ele está falando. Agora, quando a gente lê isso aí, a gente vai para o argumento psicoterapêutico. Aí o que é que vão argumentar para a gente? Não, ele é assim por causa do pai, por causa da mãe, por causa da sociedade, por causa do sistema. Jesus não está falando isso. Essas coisas elas vão ter um impacto porque elas estão nesse escopo que forma a cosmovisão da pessoa. Mas antes desse escopo ser visualizado, tem a pessoa, o que ela é. E isso precisa ser levado em consideração. E o que ela é? Ela é um ser caído. E a psicologia sempre será uma psicologia, a psicologia humanista sempre será uma psicologia cega, porque ela desconsidera a condição essencial do homem. E esses aspectos precisam ser aspectos norteador da cosmovisão de vocês na hora de aconselhar. Sempre está diante de mim alguém totalmente depravado. Lá não tem pode ter uma pessoa ingênua, mas não inocente. Amém? Lá tem um pecador. Tem um pecador aqui, tem um pecador lá. Só que o pecador aqui, ele já pode ter conseguido, ele tem que ter essa cosmovisão ajustada para poder ajudar o outro que está com a sua cosmovisão embotada. Pelo pecado, pela dor, enfim. Tudo bem até aqui? Então, uma coisa importante aqui. James Freed destaca, uma cosmovisão é um conjunto de pressuposições sobre a formação básica do mundo e é o sistema de crenças completo, fundamental de uma pessoa, ou seja, é a maneira como ela vê as coisas, a maneira como ela crê. Acho que isso aqui vai ajudar a irmã Luzia sobre algo que a gente estava conversando ali, né? O problema da pessoa está aqui, a maneira como ela está enxergando as coisas. Amém? Todo mundo aqui já perdeu um ente querido? Todo mundo já perdeu pelo menos um. Então, por que algumas pessoas vão ter uma dificuldade a mais? Porque a maneira como ela enxerga a morte está errada. O que ela pensa sobre aquilo é que precisa mudar. E muitas vezes as pessoas vão precisar de ajuda para levá-la a entender o que realmente a morte é. Às vezes as pessoas que colocam os filhos num lugar que os filhos não deveriam estar. Meu filho não pode ser um pequeno Deus. Mas a forma como a pessoa pensa sobre o que é relacionamento com filhos está errada. E muitas vezes ela precisa de ajuda. Né? Quantos pais não são reféns dos filhos? Mas por quê? Porque a maneira como aquela pessoa crê sobre a criação de filho está errada. Então, só para a gente entender que o aconselhamento, ele não é só para tratar
aquilo que comumente costuma se chamar de transtorno. Né? E não é a palavra, não é o termo. Amém? Uma outra coisa, para que nós tenhamos uma cosmovisão biblicamente ajustada, na prática do aconselhamento, a gente recebe o dialeto psicológico, mas a gente não dá continuidade a ele. Amém? A pessoa chega, eu estou com um transtorno de personalidade. Ela chega com esse diagnóstico, você não vai tratar dessa forma. A pessoa chega com, eu tive uma relação extraconjugal. Não, meu irmão, você adulterou. Entenderam? Ela pode chegar, porque ela, né? Mas você não pode responder como se aquilo ali fosse o que definisse a pessoa. Porque você está ali no papel de mudar a cosmovisão da pessoa. Por exemplo, esquizofrenia no grego significa mente dividida. Essa pessoa está com a mente dividida. Ela está transitando entre o que é real e o que não é. Dependente químico, idólatra. Não, isso é idolatria. Vício não é doença. Vício é pecado. Quem está falando aqui é um ex-viciado em cocaína. Dizer para a pessoa que ela é doente é a pior coisa que você pode fazer por ela. Enquanto ela achar que é uma doença, ela vai achar que aquilo é maior do que ela, e que ela não tem qualquer ação sobre aquilo. Tira a pessoa do senso de responsabilidade de responder adequadamente. Não, eu trouxe isso para a minha vida, ninguém colocou isso na minha vida. Seja em relação ao vício de pornografia, entendam, esses vícios não são menores do que o vício de dependência química. O estrago que o vício de pornografia pode causar, às vezes, é pior do que o vício de uma dependência química. Embora muitos não saibam disso. Mas, enfim, uma coisa de cada vez. Então, entendemos o que é cosmovisão, entendemos na prática alguns aspectos aqui. Anotem esses insights, porque eu não vou conseguir falar tudo que a gente precisaria falar aqui. Então, anotar esses insights pode ser bem importante. Philip Brown mostram que uma cosmovisão é uma explicação e interpretação de um mundo, e uma aplicação dessa visão de vida. Mas eu quero ir aqui logo para o final, para deixar algo claro aqui nesse primeiro aspecto. Cosmovisão distintas existem, mas não é possível concordar coerentemente com duas premissas centrais ou de duas cosmovisões. Ou seja, podem existir no mundo mais de uma cosmovisão. Nós temos uma cosmovisão cristã e temos uma cosmovisão secular, amém? Mas você não pode ter as duas na mesma cabeça. E o que acontece? Nós já temos aqui um caso de esquizofrenia na cabeça de muitos ditos cristãos aí. Na mesma maneira que eles dizem que acreditam nas Escrituras, eles dizem que acreditam na psiquiatria e na psicologia como o único meio pelo qual o homem pode ter seus dilemas resolvidos. Estão conseguindo entender? Ou eu creio nas Escrituras, ou eu creio no ambiente psicoterapêutico. Não tem como eu crer nessas duas coisas. Porque uma vai afirmar o seguinte, que o homem é basicamente, dentro de uma perspectiva empirista, as experiências do homem são fundamentadas a partir de suas experiências sensitivas. E ele é resultado disso, do que ele sentiu, do que ele cheirou, do que ele tocou. E isso formou o que ele é, e isso determinou sua personalidade. O homem é resultado disso. Nós não negamos o fato de que isso tem uma influência, mas conforme as Escrituras dizem, o que elas estão dizendo? Que o homem é algo antes. E esse algo, depois que acontece, pode potencializar. Por exemplo, o homem é caído, e ele se relaciona com uma cultura caída. Isso vai virar uma bomba. Mas a condição de ser caído, ela não pode ser simplesmente menosprezada. Porque ele não é fruto de uma sociedade caída, ele é fruto da sua própria queda. Como nós lemos aqui. O que Jesus está dizendo? O problema está no homem, não está no meio. O problema não está na sociedade. A sociedade é um problema por conta da idolatria e do seu estado caído de mundo. Mas o homem em si mesmo carrega isso nele. Todo mau desígnio, todo mau pensamento está no homem. O homem é o vilão.
Nós somos seres totalmente depravados. Isso não é só uma conclusão calvinista para tentar, sei lá, será uma discrepância teológica entre arminianismo e calvinismo. Não é isso, não, essa é a condição do homem. O homem é caído. E eu preciso enxergar o homem a partir disso. Preciso interpretar o mundo a partir do que ele é. Preciso interpretar o mundo sob as categorias teológicas que a Bíblia discerne para que nós venhamos a entender a realidade. Não cabe romantismo. Cabe um senso de realidade profundo e aplicável, para determinar exatamente aonde a nossa mente deve chegar para nós entendermos com clareza o que é o mundo e o que é o homem. É claro que entre o mundo e o homem há uma diferença, mas o mundo acaba se tornando resultado do que o homem é, e não o contrário. O mundo sempre vai ser resultado do que o homem é. Quem foi criado primeiro? O indivíduo ou a sociedade? Consequentemente, a sociedade será fruto do que o homem é. Amém? Entendo, essas coisas precisam estar na hora que nós estivermos analisando a pessoa. Entenda, o ambiente de aconselhamento é um ambiente que exige pensar. A mente de um conselheiro precisa ser um templo. Consegue entender isso? Você está lendo um ser humano. Você tem a melhor lupa para fazer a leitura. Então, muitas vezes, no ambiente de aconselhamento bíblico, a Bíblia vai estar lá. A Bíblia vai estar lá. E aconselhamento bíblico não é você ter um monte de versículo decorado, um para cada situação da vida. Não funciona assim, não. Um jargão para cada situação. Isso não é aconselhamento bíblico. É o quanto essa pessoa que está aconselhando, ela consegue expor uma cosmovisão bíblica, o quanto ela consegue trazer a realidade bíblica para a vida prática de uma outra pessoa. Isso vai exigir muito mais. Isso exige amar a Bíblia mesmo. Isso significa que esse conselheiro ele se relaciona com a Bíblia, porque os dilemas dele estão sendo resolvidos a partir dela. Eu tenho algumas alunas ali, eu falo isso para elas com frequência. A pessoa que vai ser aconselhada, ela está em crise, ela não tem convicção. Você precisa ter. Não pode ter um conselheiro em dúvida acerca da realidade de Deus, que não tem respostas. E tudo isso depende de uma relação profunda com a Bíblia, de um homem e de uma mulher que está aqui do outro lado, entendendo que eu não tenho as respostas, mas as Escrituras têm. Amém? Porque a cosmovisão dele está ajustada. Ele não está confusão, ele não está aqui pensando em resolver o problema da pessoa, tentando oferecer para ela uma alternativa. Esses dias, o Rodrigo e a Priscila, né? Um casal lá da questão do homeschooling. Aí, o que rolou? Eles conversando sobre aconselhamento bíblico, e aí o que esse casal falou para eles? Não, mas se a pessoa não é cristã, tem que ter uma alternativa para ela. O que a gente entende com isso? Que a psicologia é uma religião sem Deus. Ela é uma alternativa religiosa. Ela não é mais só uma perspectiva científica. E essa nunca foi a pretensão dela. A pretensão do ambiente psiquiátrico, toda e qualquer resposta que se coloque diante do ser humano para resolver o seu dilema, que não seja a partir do Evangelho, ela já é falsa religião. Não existe essa neutralidade que as pessoas imaginam. Entenderam? Entenderam ou não? Psiquiatria, psicologia, filosofia. O que a filosofia é, no fim das contas? A busca por salvação. O homem está perguntando, como é que eu resolvo? E o que está sendo perguntado no ambiente psiquiátrico, psicoterapêutico? A mesma coisa. Tanto é que todas as respostas que eles vão ter são de ordem filosófica. Não existe. O que eles fazem? Eles pegam filosofia e dão a elas um verniz clínico.
Por isso que comportamento, agora não é só comportamento é doença. Mas quando você vai para o DSM, o Manual de Diagnóstico Estatístico da Psiquiatria e da Psicologia, o que você vai encontrar lá? Comportamento chamado de doença. Mas tudo isso é um grande problema de cosmovisão, mas a igreja compra isso muito facilmente. TOD, transtorno opositor desafiador. Isso é quantos aqui são pais? Aí você diz que essa criança está doente, você dá Ritalina para ela, e você tira a esperança dessa criança dela ser realmente curada quando você interpreta ela como uma criança doente. Porque ela não está doente, ela é uma criança rebelde. Ela precisa de um pai e uma mãe amorosos, dedicados, que por meio do tempo, de qualidade, da disciplina. Quando eu estou falando de disciplina, não estou falando só de vara, amém? Estou falando de amor, de tempo dedicado. Porque os pais hoje, eles não querem se dedicar aos filhos. Eles querem um adulto pequeno em casa. Fica quieta aí, e a criança vai ficar. Não, aquele não é um adulto pequeno, aquele é uma criança, que precisa de instrução. Se você não instruir, ela não vai aprender mesmo, não. E precisa de tempo, de dedicação. E se você não fizer, o mundo vai fazer. Ela vai fazer, com o seu coração também pecaminoso. Mas hoje é mais fácil chamar uma criança de doente, porque ela é uma criança rebelde. Quer perguntar, minha irmã? Ah. Também fizeram a mesma coisa com a minha filha. Glória a Deus. Pronto. Graças a Deus. Beleza. Mas valeu a sua participação, meu irmão. A gente teve um exemplo claro, né? Eu acho que pelo menos um exemplo desse, nós teríamos vários exemplos desse aqui. A gente não precisa ir muito longe. Nós nunca tivemos uma sociedade tão influenciada pela psiquiatria e pela psicologia, e nunca tivemos uma sociedade tão doente. Não, se isso é tão útil, então por que o problema só aumenta? Agora vamos pensar na igreja, apesar de todos os seus problemas históricos, teológicos. Onde é que essas pessoas estão sendo tratadas mesmo? Onde é que elas realmente vão quando elas querem seus problemas tratados? Na igreja. A igreja é a única instituição que Deus deu autoridade para cuidar da mente e da alma humana. Deus não deu autoridade para nenhum. Deus deu autoridade à medicina para cuidar do nosso corpo. Agora, a mente é corpo? Mente e cérebro é a mesma coisa? E o que é a mente? Pergunte a um psiquiatra, a um psicólogo o que é a mente. A culpa é do cérebro? A maldade é culpa do cérebro? Então, esses problemas de cosmovisão eles precisam ser resolvidos no ambiente de aconselhamento bíblico. Nós vamos ter que entender, inclusive, o que a Bíblia está falando sobre o que é o ser humano, dentro de uma cosmovisão bíblica. A gente vai andando nisso até nós termos clareza. Beleza aí sobre cosmovisão? A gente poderia fazer um curso só sobre isso, mas nós não vamos ter tempo. Outra questão que nós vimos existe uma resposta bíblica para o dilema do mal. Por que eu preciso de uma resposta bíblica para isso? Porque as pessoas estão indo até mim para buscar meu aconselhamento porque elas não sabem, elas não têm essa resposta. Elas têm uma dificuldade para lidar com o sofrimento. Todos nós, em determinado momento, teremos. Amém? Então, nós gastamos um pouco de tempo na última vez com isso. Então, de maneira... Pastor, mas eu vou dizer isso para a pessoa lá, quando eu estiver aconselhando a pessoa? Não necessariamente, mas você precisa ter essa plataforma. Você precisa estar seguro de que o mal e a dor no mundo não são forças autônomas. Deus é soberano? Vou perguntar de novo, tá? Entende? Você vai estar diante de uma pessoa que ela não sabe.
Aí ela vai perguntar para você, mas Deus é soberano mesmo? Aí você vai ficar calado? Aí você vai falar para ela, não sei. Deus é soberano? Sim. Ah, Deus é soberano. Deus é total, não há nada, nenhum átomo no universo, absolutamente nada que não esteja fora do seu controle. Inclusive o sofrimento humano. Inclusive o mal que abate o homem não é uma ação autônoma do diabo, não. O diabo é um vassalo. Ele não é o inimigo de Deus. Para ele ser o inimigo de Deus, ele tem que estar lá. Você vai colocar 2 lutadores para lutar em MMA. O que eles têm que ter em comum? A mesma envergadura. Os dois estão no mesmo peso, mesmo tamanho, vamos lá. É essa a condição de Satanás? Mas por que quem está fazendo isso com ele, então? O que Agostinho disse? Que o diabo é um cão, uma corrente. E quem delimite até onde esse cão vai é Deus. Ele não vai fazer nada, ele até tenta. Todo mundo lembra do Coringa? O Coringa é louco, né? Ele é o anarquista, ele não quer dinheiro, ele quer o caos. Não é isso? É a melhor figura de Satanás é o Coringa. Ele não quer dinheiro. Quem lembra de um filme, que até o ator que fez ele morreu, né? Que ele pega uma montanha de dinheiro e buf, toca fogo. Ou seja, ele é um ladrão e toca fogo em dinheiro. Né? Mas o Coringa é esse, ele quer o caos. E esse é Satanás. Ele sabe que ele não vai conseguir, mas ele quer gerar caos. Mas ele não vai fazer nada. Lembrem da história de Jó. É Deus que diz a Satanás, está vendo meu servo? Resta saber se a gente está disposto a ser o Jó da vez. Se pode Jó, por que não pode você, não pode eu? Se a minha derrota resolver em algum momento glorificar a Deus. Se pode ser assim com Jesus? Por que não pode ser assim comigo? Eu não creio que eu fui criado para a glória de Deus. Agora, a glória de Deus pode não ser necessariamente o que a gente imagina. A glória de Deus pode significar morrer numa cruz. Pode significar morrer decapitado, pode significar ser mártir. Mas, por nós não pensarmos de acordo com uma cosmovisão bíblica, nós achamos que o cristianismo é para evitar o sofrimento. Não para me ensinar a sofrer. Não para me entender o princípio básico de santificação. Olha só que legal, as mães serão santificadas pela maternidade, não só pela dor do parto, mas porque ser mãe é extremamente dolorido. Ver o filho sofrendo para a mãe é complicado. Os homens são mais racionais, não é que eles não sofrem. Mas a mulher naturalmente, espiritualmente, emocional. Aquilo vai ser mais difícil para ela mesma. Não é? Não é não, mãe? É. A gente, como é homem, a gente sofre, mas a gente segura o tranco. O homem foi criado para segurar tranco. O homem não dá chilique, beleza? Homem não dá, não deveria. Não deveria. Né? Não deveria. A gente sabe quem dá umas escorregadas, mas não deveria. Né? Homem não dá chilique. Mulher dá chilique. Homem não. Esses aspectos de ordem natural que definem a personalidade humana, a gente vai tentar tratar também. Mas, enfim, entender essa perspectiva de que o mal natural é aquilo que chamamos de catástrofes, doenças inesperadas e tudo que acontece mais externamente no mundo. Quem determinou o dilúvio? Então, nós temos uma catástrofe natural com 2 aspectos importantes. Um fim salvífico e um fim redentivo. Ou um fim de juízo e um fim redentivo. A Covid, ela teve seu fim de juízo e ela teve seu fim redentivo. Amém? Ela denunciou, Deus se manifestou grandiosamente na vida de algumas pessoas, número importante de pessoas. Eu preciso entender essas realidades. Não é porque a coisa não está acontecendo sem controle. Deus não colocou o mundo como um vagão descarrilhado. Não, Deus não fez isso, não. Nós somos teístas. Lembrem dessas termologias, elas determinam as nomenclaturas que a gente usa para entender nossa cosmovisão. Nós somos teístas, ou seja, Deus tem uma ação direta no mundo. Amém? O mal moral. Pensa, para você entender o pecado, você tem que pensar assim, cara, tem um mal no homem, tem um mal em mim.
Você tem que ser sincero. Nós precisamos dessa sinceridade. Tem um negócio em mim, olha para a pessoa, é ou não é? Na boa. Pecado. Satanás, diabo, a natureza satanizada, sabe? É horrível. E é esse sentimento que o homem manifesta contra Deus. A má intenção. Isso é o homem, igreja. Isso é o homem cuspindo na face de Deus. Não tem nenhum anjinho fazendo isso, não. Eu e você. E o nosso maior problema é que a gente não reconhece isso. E nosso papel como conselheiros é levar a pessoa a descobrir isso nela, entender que é a partir daí o problema dela. Não é porque, olha como é que as pessoas chegam na igreja. Eu sou um coitado porque eu sou pecador. Não, você é um vilão. Você é um vilão. Você não é um coitado. Não existe um pecador coitado. Não existe isso. Isso não quer dizer que a gente vai banalizar o sofrimento das pessoas. Amém? Mas eu tenho que estar na condição de fazer essa leitura, senão nunca vou conseguir chegar à verdade acerca daquela pessoa, do porquê ela está naquela condição. O André vai concordar comigo. Você não chega aconselhando um casal comprando o discurso da esposa. Eu aconselhei uma pessoa há pouco tempo, e aí o que aconteceu? O cara chegou lá, a esposa traiu ele. Quando ele sentou e começou a contar a história, eu já falei, cara, a questão é que o primeiro adúltero aqui é você. Que isso, pastor? E você fez isso com a mais improvável das prostitutas, que é a igreja. Porque o cara ia para a igreja, ele tinha lá uma posição de liderança, e tipo assim, ele não tinha mais tempo para a esposa. Mas na cabeça dele, porque ele é a parte ofendida, o que ele acredita? É claro que não justifica a ação da esposa, mas eu tenho que tratar o problema na origem. Eu não tenho que comprar partido. Um conselheiro não pode ser parcial ao aconselhar um casal. Ele tem que ir lá na raiz da questão. Graças a Deus esse casal está bem hoje. E para um homem, não estou dizendo que seja mais fácil para a mulher, mas para um homem perdoar uma parada dessa, né, tem muito machismo, tem muito orgulho, tem um monte de coisa. Amém? Mas Deus fez. Graças a Deus tenho visto acontecer várias vezes no ambiente de aconselhamento bíblico. Mas por quê? Porque você não pode ser parcial. Você tem que ver isso. Você tem que conseguir ver a maldade. Porque o cara acha que ele está indo para a igreja, esquecendo da esposa, que ele está servindo a Deus, né? Ele está ofendendo a Deus quando ele faz isso. Se ele não está sendo antes marido em casa. Eu vou lá na casa do André, lavar a louça da Adriana e a louça da minha está lá, suja. O que adianta isso? Amém? Enfim, o mal moral, esse pecado, isso não foi criado por Deus. Deus não criou o pecado. O pecado é essa ação do homem em relação a Deus, essa ação de Satanás antes, que influencia o homem. Amém? Por que Deus não pode ter sido o criador do mal? Porque não existe a substância nele. Mas ele criou um meio para isso. Ele criou meios para isso. Por exemplo, Deus precisa colocar maldade no coração do homem? Não. Mas Deus pode usar essa maldade? Pode. Ele fez isso com Faraó, ele fez isso com Nabucodonosor, ele fez isso com o rei Ciro, ele fez isso com as pessoas, com os homens lá que mataram Jesus. E quem escolheu aqueles homens para matar Jesus? Eles estão lá por acaso? Quem escolheu? Deus escolheu aqueles homens para matar Jesus. Mas se a maldade daqueles homens não existisse, Jesus morreria? Eu estou tentando assim resumir da maneira mais simples possível. Não, mas Deus usou um instrumento que já havia no coração daqueles homens, para que assim como o dilúvio, o mal que fizeram contra Jesus redundasse sobre nós a maior bênção que a humanidade recebeu. Então nós vemos um fim de juízo e um fim, ou seja, porque a condenação que haveria de cair sobre nós recaiu sobre Jesus, não é isso? E o juízo foi feito, e nós vemos isso, a justificação. Por outro lado, nós vemos que, por meio desse ato trágico, a maior bênção que a humanidade podia conhecer acabou acontecendo. Eu queria ter mais tempo para falar disso de novo, mas não dá, né? Então, quando eu estou aconselhando, isso tem que estar resolvido em mim. Eu não estou lá com um problema
não sei por que Deus deixa essas coisas acontecerem. Não, realmente muita coisa eu não vou saber. Mas isso tem que me dar uma noção seguinte. As forças presentes na experiência humana, elas não são forças desordenadas, autônomas. Deus está no controle delas. Amém? Beleza? Beleza mesmo? Lá no dia a dia, né? Então leiam o Dr. Gordon Clark, O Dilema do Mal, ou O Problema do Mal. O Problema do Mal Resolvido, até parece que é o nome do livro. Depois eu posso passar o nome de outros livros sobre o tema. Amém? Mas aqui eu estou tentando só relembrar um pouco do que a gente tratou da última vez, para vocês entenderem o quanto isso aqui é indispensável. Amém? Estou vendo uns pontinhos de interrogação por aí. Teologia do sofrimento. Então, até aqui, minha cosmovisão precisa estar ajustada. A minha questão em relação ao governo de Deus sobre as coisas, inclusive em relação ao dilema do mal, tem que estar resolvido para mim ser um bom conselheiro. Eu não posso lá, o diabo e Deus, quem são esses dois? Não, você tem que saber. Por isso que aconselhamento sem teologia não tem jeito. Eu vou ter que me aprofundar. Amém? E eu diria que essas são questões básicas ainda, introdutórias, mas indispensáveis. Dentre elas, a teologia do sofrimento. A Bíblia não diz que nós vamos ser isentados do sofrimento porque nós somos cristãos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não é o cristianismo em nossas vidas, a fé em nossas vidas, ela não é para evitar o sofrimento. Ela é para nos ensinar a lidar com ele, porque ele vai ser inevitável. Nós estamos no mundo caído, somos homens e mulheres caídas, e nós vamos labutar com essas duas realidades até o retorno triunfal de Cristo. É sobre isso que o Evangelho está falando. Que eu darei a vocês uma capacidade espiritual, por meio do Espírito Santo, para que vocês aprendam a resistir à sua inclinação para o mal, à carne. Vocês não terão uma vida plena e feliz o tempo todo nesse mundo, porque esse mundo é um mundo caído. E vocês são seres caídos. Mas haverá um dia onde eu enxugarei toda lágrima e vou tirar toda a dor. É nisso que está a esperança cristã. É isso que o Evangelho fala. Eu passei um mês agora falando lá na igreja, na Candanga, sobre esse assunto. Por que as pessoas sofrem tanto? Porque elas estão sempre numa expectativa acerca de coisas que Deus não prometeu. E esse senso de realismo tem que dominar o nosso coração, para que a gente não crie falsas crenças, para que nossa expectativa não esteja firmada em coisas que Deus não prometeu. Isso parece, às vezes, meio frio, meio cru, não, é racional. E a fé é racional, ela não é racionalista, ou seja, existem coisas que precisam ser pensadas. Você precisa compreender. E a fé pode ser compreendida. Agora, eu não posso compreender do jeito que eu quero. Entenda, olha só o que a Bíblia diz em Efésios. A fé é dom de Deus. Você só pode ter a fé que Deus dá, você não pode ter a fé que você quer ter. E a maioria das pessoas na igreja, quando apresentam os ditos transtornos, os pretensos transtornos, os sugeridos transtornos, é porque elas estão fazendo uso da fé como elas querem. Elas não estão crendo como a Bíblia ensina a crer. E a maioria das pessoas não tem uma igreja que, na maioria, majoritariamente, criou uma outra coisa, que pode ser muita coisa, menos evangelho. E isso adoece as pessoas mesmo, porque elas estão carregadas de expectativas acerca de coisas que Deus não prometeu. Deus não prometeu deixar ninguém rico, Deus não prometeu felicidade. Deus não prometeu isso. Ah, pastor, então não posso desejar felicidade? Claro, você deve. Mas o que você está chamando de felicidade? Você está chamando de felicidade ter um amante? Você está chamando de felicidade usar droga? Você está chamando de felicidade ser homossexual? É isso que você está chamando de felicidade? Isso não pode ser felicidade. E os resultados disso estão claros para todo mundo ver. Amém? Se você está chamando de felicidade, contradizer o motivo pelo qual você foi criado para quê? Se você está... Não tem como, sua felicidade tem que ser essa. O que Jesus diz? Minha comida e minha bebida, ou seja, aquilo que me satisfaz plenamente, é fazer a vontade do Pai que me enviou. Meu irmão, você quer saber o que é um crente feliz? É um crente que está fazendo a vontade de Deus. Não é porque ele está rico,
Pergunta para o André se ele está rico. Tadinho do meu irmão. Pergunta se ele está rico. Mas ele fala dos problemas dele rindo. É engraçado isso, né? O nego deve pensar que ele é doido. Não, ele é doido, não, ele é saudável. Mas não quer dizer que ele não tenha problema. A gente estava aqui arrumando essa tomada e ele rindo aqui, contando como é que está as coisas. Né? Rindo. Está tudo ruim, rindo. Mas Deus está comigo. Então está tudo certo. Entende? Vamos pensar aqui numa coisa. Por que a maioria das pessoas estão sofrendo? O que a maioria das pessoas estão fazendo? Elas constroem aqui. Quem pode criar um mundo? Qual ser que pode criar um mundo? Hã? Deus, né? Deus é o único ser que pode criar um mundo. E qual o pecado de Adão? Querer ser Deus. Como é que a gente descobre isso em nós? Nós estamos aqui sempre querendo criar um mundo nosso. Um mundo perfeito. Vou falar no meu caso, antes da minha conversão. Né? Eu queria um mundo, né, ideológico, anárquico, né? Bem de esquerda mesmo. Eu era um canalha desse. Né? Queria um mundo assim. E droga, e pecado, mas é do jeito que eu quero. E eu estou lá, eu sou o Deus desse mundo. Aí o que começa a descobrir? Esse mundo não se sustenta. Esse mundo não me satisfaz, esse mundo só vai piorando. Porque eu vou descobrindo que eu não tenho controle sobre isso. E eu sou tomado pela ansiedade. E eu me abato em depressão, por quê? Porque eu descubro que esse mundo que eu estou criando é impossível. Porque não tem como ter outro mundo, só tem um mundo que Deus criou. O mundo é o que Deus disse que ele seria. Que você seria o que você é. Você não pode ser outra coisa. Vocês viram o que aconteceu outro dia, esses dias na internet? O cara ele já passou pela cirurgia de transição, então ele se decepou, né? Agora ele vai implantar um útero, e depois de implantar esse útero, o que ele vai fazer? Ele vai abortar. Sabe o que é isso, gente? Isso é maldade. Isso não é uma pessoa em conflito. Isso não é uma vítima. Isso é o extremo do que o homem pode chegar. Ele vai piorar muito. Isso não é um coitadinho. Eu estou orando a Deus para me fazer sentir misericórdia por essa pessoa, porque eu não consigo. Peço a Deus que... Eu tenho uma espada lá na minha sala, eu falo assim, Deus, não me deixa uma figura dessa vir aqui. Porque eu não sei se eu consigo segurar a onda, não. Estou sendo sincero diante de Deus. Peço que a Deus me guarde para que o velho homem não grite. Mas presta atenção nisso. Isso é uma pessoa que deu total vazão a uma perspectiva completamente diferente do que ela deveria ser. Porque ela não consegue lidar com o sofrimento de não poder ser o que ela queria. Ela não consegue ser feliz sendo o que ela é. Mas a Bíblia não diz que eu tenho que simplesmente me aceitar. A Bíblia diz que eu tenho que negar a mim mesmo. É isso que a Bíblia diz. Muitas vezes eu vou ter que negar meus sentimentos mesmo. Vou ter que falar não para o que eu sinto. Por maior que seja a dor. E aprender com ela. Quem aqui faz academia? Academia é o seguinte, você vai ter que ir lá e vai doer, ué. Não tem como não doer. Faz uma cirurgia, tem que cortar. Mas enfim. A Bíblia não ensina uma vida sem sofrimento. O sofrimento é resultado de um mundo caído. O Evangelho é uma mensagem que inclui sofrimento. Tem alguma contradição aqui para quem? Eu espero estar aqui no meio de pessoas que leram a Bíblia. A não ser que tenha alguém que discorde disso aqui, que a Bíblia não está falando sobre essas coisas, que isso aqui não está no centro do que a Bíblia apresenta. Amém? Quando o assunto é o sofrimento. O sofrimento de Cristo nos serve como exemplo para essa vida. Se o Filho de Deus, se Deus encarnado sofreu, por que você acha que você não vai sofrer? Porque você é mais especial mesmo. Você está nessa condição de dizer, Deus, eu não vou sofrer porque, afinal de contas, eu sou um eleito. Não é porque você é eleito mesmo que a coisa vai pegar. Amém? Você vai ter que entender.
O sofrimento de Cristo, não. Há um propósito no sofrimento de Cristo e há um propósito no meu sofrimento. Ou seja, por meio do sofrimento de Cristo, nós aprendemos, nós somos abençoados, nós somos salvos. E muitas vezes é isso que o nosso sofrimento vai representar para as pessoas, sabia disso? Muitas vezes, olhando para as nossas vidas, a pessoa fala, não, se tem esperança para esse cara, tem esperança para mim. Se ele conseguiu, eu também consigo. Se isso é verdade para ele, pode ser verdade para mim. Graças ao Evangelho, o sofrimento deixará de existir. É pelo Evangelho que a gente tem uma mensagem, que haverá um dia sim, haverá um momento sim, que nós não vamos sofrer. Mas nesse mundo não adianta tentar encontrar uma medida de escapismo, nós vamos sofrer. Tem uma maneira mais fácil de criar filhos? Não, tem maneira mais difícil. Né? Tem jeito mais difícil, mas, portanto, melhor. Então, o que a gente vê? Às vezes, coisas que exigem mais sofrimento dão melhores resultados. Mas a gente vive numa sociedade tão hedonista, tão voltada para o culto ao prazer. Vamos ver, a pessoa que estuda mais, ela sofre mais? A pessoa que trabalha mais, ela sofre mais? Mas a gente quer evitar o sofrimento, porque a gente tem uma cosmovisão corrompida. Então, a gente entenda, a confusão de cosmovisão pode ser um problema muito mais sério. Todo mundo que pretende ser conselheiro bíblico, levanta a mão aqui, quem pretende ser conselheiro bíblico? Amém. Todo cristão deveria ser, né? Agora, a grande questão é, se isso não estiver resolvido em você, se a sua relação com o sofrimento não estiver resolvida, não tem como você aconselhar pessoas. Porque você acha que não, mas um dia você vai ter que aconselhar um filho. Um dia você vai ter que aconselhar um neto. Um dia você está fazendo isso o tempo todo. Primeira coisa, se existe algo muito comum na nossa experiência humana, é o conselho. Porque nós somos criados para sermos dependentes desse conselho e para exercermos isso. O homem não foi criado para ser guiado por uma voz interna. O nome disso é diabo, ego. Amém? Todo homem que é guiado pelo próprio coração, ele vai chegar na derrocada da vida. A vida dele vai à bancarrota. Quer ver uma coisa? Mulher, é muito comum essa frase na boca das mulheres, né? Homem fala, mas é menos frequente. Não, é o que o meu coração está dizendo. Se lascou. Não, nós devemos dizer, cala a boca, coração. Não, nós não fomos guiados para sermos guiados pelos nossos sentimentos. Nós somos guiados para sermos guiados pela verdade. Amém? Você tem sentimentos, mas você não precisa ser guiado por eles. Já sentiu dó dos seus filhos, filha? E se você tivesse dó, o que ia acontecer? Eu sei que o negócio é arrochado, mas se você sentisse dó? Vai lá, o pai precisando aplicar a vara no filho. E se ele tiver dó? Não faz. A gente deu o exemplo aqui do cara que sente que ele deve colocar um útero e abortar. Ele sente a vontade de fazer isso. Ele deveria dar vazão a esse sentimento? Então, essa mentira que as pessoas colocaram aí, de que eu devo dar vazão aos meus sentimentos, ele fala para você, Freud fala isso, dê vazão aos seus sentimentos. Aí depois ele enfia um remédio em você para conter seus sentimentos. Faz sentido isso? Enfim, vamos lá. Então, nós temos aqui, agora, nesse quadro, os aspectos básicos que definem a prática do aconselhamento bíblico, né? Não a prática, mas os fundamentos. Primeira coisa, a suficiência das Escrituras. Olha para mim aqui, você crê nas Escrituras mesmo? Você sabe o que isso representa mesmo? Eu vou falar da minha experiência. Ninguém botou a mão na minha cabeça para me ficar endemoniado, para sair alguma coisa. Até tinha, devia até ter mesmo, não tenho dúvida não. Não, mas o que me curou foi abrir a Bíblia e ler. A minha conclusão é assim, eu sou um idiota. Essa foi a minha conclusão, um imbecil. Está escrito. É isso aqui o que eu sou. Um conselheiro bíblico precisa ser essa pessoa. Ela é a verdade. Ela não é meia verdade.
Ela é a verdade de Deus, toda ela, cada tio, cada ponto, toda ela. Se a nossa relação não é assim com a Escritura, não tem esperança. Você não vai conseguir nem se ajudar, nem ajudar as pessoas. Esquece. Ela é suficiente mesmo? Então por que está sempre faltando alguma coisa? Por que você acorda de manhã falando assim, poxa, por que eu não tenho isso? Não, se nós estamos dizendo que a Bíblia é suficiente, falando, a promessa a qual essa Bíblia me apresenta, ela é suficiente, ela me preenche. Isso não quer dizer que não vai ter um dia onde você vai se fazer algumas perguntas. Mas quando as perguntas vierem, não. Coração, não é por aí não. É por aqui, ó. Essa é a promessa. Essa é a verdade. Eu conduzo meu coração mediante a submissão às Escrituras. Uma pessoa psicologicamente curada é uma pessoa que aprendeu a dizer isso ao coração. Amém? A Bíblia é o suficiente? Teoria da personalidade ou antropologia bíblica. Dependendo do ambiente, vão usar essas duas nomenclaturas. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo acerca do que o homem é? Você sabe? O homem é só uma caixa biológica? O homem é só um monte de órgãos, sangue, tendões, células? O homem é só isso? Não, o homem também é isso. Mas isso não define o homem na sua totalidade. Na verdade, o homem pode ser definido por forças anteriores à perspectiva material. E o que a psicologia faz? Ela não considera isso. Freud até vai dizer assim, que o homem, vai chegar um momento onde a psicanálise vai ter que entender que o homem não pode ser interpretado a partir de categorias biológicas. Tá, mas o que isso quer dizer? Eu vi um cara vendendo um curso de psicanálise. Ele até parece assim, usa aquele... Parece que todo psicólogo quer parecer com Freud, né? Aquela carequinha, aquele óculos, a barbinha grisalha. E aí ele fala assim, que todos... Ele vendendo o curso, né? Ele fala assim, que a psicologia está errada. Por quê? Porque todos os problemas do homem já foram tratados pelos teólogos antigos. Eu fiquei maravilhado com isso. Se você quiser, eu posso até mandar, só não compre o curso, pelo amor de Deus. Tá? Eu até fiquei curioso no curso, para saber o que, mas era muito caro. Porque esse cara tem alguma coisa para falar, né, pelo amor de Deus, para ele fazer uma afirmação dessa, né, e ele vai falar assim, é impossível uma psicologia laica. Hã? Ele está, né, tá na medida do sofisma aqui, porque ele já está apontando para o integracionismo. Porque o César é impossível psicologia humanista. E essa deveria ter sido a afirmação dele. Mas isso diz uma coisa, eles já estão percebendo lá que eles não têm as respostas. Por quê? Porque a perspectiva deles é materialista. E o ser humano não é só uma caixa biológica. Não é que no ambiente de aconselhamento bíblico a gente esteja descartando a questão biológica, mas ela é parte, ela não é o todo. Amém? Ou seja, quando a gente fala de personalidade, a gente está falando da totalidade do que o ser humano é. E a Bíblia vai responder isso. Amém? A Bíblia vai responder aquilo que a filosofia não responde. A Bíblia vai responder aquilo que as ciências sociais não respondem. E na maioria das vezes elas não têm resposta, elas só têm perguntas. Amém? Outra questão é ídolos do coração. O que são ídolos do coração? Aquilo que geralmente em psicologia se chama de gatilhos, nós chamamos ídolos do coração. Porque a partir da análise daquilo que domina a vontade da pessoa, é que ela vai ter o seu comportamento determinado. Amém? Eu estou só introduzindo aqui para a gente tentar falar de cada um desses pontos. Outra coisa é hábitos escravizadores, vício. Amém? Então, uma pessoa viciada não é uma pessoa doente, é uma pessoa escravizada. Amém? Biopsiquiatria, como é que funciona essa questão da medicalização? Né? Qual o desvio que se cometeu em relação a isso? A proporção agigantada que isso tem tomado e que isso não tem ajudado as pessoas. Isso não tem ajudado as pessoas. Né? Por quê? Eu não diria que, entenda, a nossa tentativa não é endemonizar a medicalização.
Mas até onde isso vai? A pessoa chega lá no psiquiatra tremendo a perna. Aí ele já tem uma síndrome, já tem um remédio para ele. E não é um drops que é dado para ele, não. Se você for estudar a história da psiquiatria, o que você vai encontrar? Método de tortura aplicado como método terapêutico. Mulher tem tensão pré-menstrual. Dá um banho quente, dá um banho frio. Dá um banho quente, dá um banho frio. Depressão. Desmembra um membro do outro. Corta e desmembra. Ou então faz uma sangria na pessoa. Provoca uma hemorragia. Abre o crânio. Lobotomia. Então, eles só trocaram a lobotomia pelo comprimido. Quando você vai entender o impacto da medicação, fisicamente falando, ele é pior do que qualquer tortura. Em médio e longo prazo. E os aspectos práticos, que é como você vai construir o seu processo de aconselhamento bíblico. Amém? Vamos lá. Já dá para ir tomar um café. Alguém quer fazer alguma pergunta? Totalmente. Totalmente. O que faz um psicólogo? Principalmente. Porque ele está tentando fazer algo impossível. A base epistemológica, a fonte do conhecimento da psicologia e da psiquiatria, ela é humanista. Ela é ateísta, assumidamente. Ela é materialista. Quando nós estamos falando de aconselhamento bíblico, nós estamos falando de ter a nossa epistemologia escrituralista, ou seja, ela é a partir da escritura. Então, vamos entender como é que entendendo que o ser humano não é apenas definido por perspectivas biológicas, o que a psiquiatria tem feito? Ela para aí. Ela não considera o que é imaterial no homem. Quando ela vai falar de mente, ela vai falar de sinapse, que é o aspecto químico e físico funcionando no cérebro para gerar o que eles chamam de consciência. Mas é isso que é o ser humano? Será que eu vou considerar o ser humano a partir disso? Então, quando você vai para uma dita psicologia cristã, o que eles vão falar? Eles vão usar a Bíblia de maneira errada. Eles vão usar, por exemplo, o aspecto paternal de Deus, o amor de Jesus, e eles param aí. Eles não falam de juízo, eles não falam de justiça, eles não falam de ira, eles não falam de pecado, eles não falam de arrependimento. Então, o que eles vão levar da Bíblia para o ambiente chamado de psicologia cristã ou integracionista, digamos assim, macula a verdade do Evangelho. Eles vão levar meia verdade. Eles vão levar um sofisma para a pessoa. E, consequentemente, esse problema não vai ser resolvido como deveria. Amém? Se você for sincero, você não vai conhecer ninguém curado por um método psicológico. Você vai encontrar pessoas medicadas. Agora, olha a história da igreja. Olha a gente aqui. Vamos falar de nós aqui? Se não fosse o Evangelho, a gente estaria aqui? Pastor, e tem a questão também, o Daniel Berger chama cristãos bem intencionados. Eles não estão mal intencionados do ponto de vista, são psiquiatras, fizeram a psicologia, fizeram o curso, e não são mal intencionados. Entendeu? Eu vou lá, eu vou fazer tudo de errado. É porque existem, a gente pensa às vezes, um médico vai pregar na igreja tal. Que legal, né? Aí você pensa que pelo fato de ele ser um médico, ele vai fazer uma exposição de um sermão fenomenal, né? A gente imagina isso, né? Uhum. Eu já tive experiências ruins com médicos pregando. Eu falei, meu Deus, o homem pregou coisas que a Bíblia não falava, na verdade. Ele citou coisas que nem tem na Bíblia. E alguns psicólogos assim, cristãos, o conhecimento não chegou a ele nesse grau ainda. E isso aí carece. E a gente não pode cobrar, talvez, de uma pessoa, de um irmão nosso que é psicólogo, que não está também mal intencionado. Deixa eu só esclarecer. Eu não tenho um problema com uma pessoa. Isso. Né? São pessoas bem intencionadas, são homens de Deus, são mulheres de Deus. Uhum. Agora, é muito antagônico, o nascituro da psicologia, de como ela se desenvolve, e os fundamentos que o pastor Marcelo vai falar ainda, talvez um pouco ainda, é o materialismo, o determinismo, são o nascituro na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, no Iluminismo, e tirando Deus de toda essa estrutura. E as pessoas não estão mal intencionadas de forma alguma, pelo contrário. Agora, existem coisas que não dá para caminhar junto e é impossível. E aqui a nossa ideia, na verdade, é mostrar o aconselhamento bíblico redentivo, como é que ele funciona, e, é claro, falando de aconselhamento, não tem como não tocar na psicologia, mas não nas pessoas.
Só entender, isso que o pastor André falou é importante. Existem homens bem intencionados. Eles são sinceros, mas eles estão sinceramente errados. Né? Porque, por mais que a gente entenda a boa intenção deles, a gente não pode concordar com algo que filosoficamente é improvável. E eles estão lá argumentando isso. Eles estão partindo desse pressuposto filosófico. Mas o que a gente viu aqui? Que você pode ter duas cosmovisões ao mesmo tempo? Mas eles estão dizendo que isso é possível. A contradição é gritante desde aí. Olha, que eu não estou citando nada de ordem teológica, eu estou partindo do pressuposto deles. Essa afirmação de que você não pode ter duas cosmovisões não é uma conclusão teológica, é uma conclusão filosófica. Mas eles estão dizendo que eu posso ter um argumento cristão e um argumento materialista funcionando no mesmo ambiente para tratar a alma da pessoa. O resultado disso não vai ser o resultado que deveria. Só gera mais confusão. Você não tem uma ordem para tratar as coisas. E a gente precisa pensar, a gente precisa pensar no ponto de partida. Amém? Qual o ponto de partida para uma determinada dinâmica? Amém? Pode fazer. Eu quero repetir a segunda pergunta do Márcio, mesmo porque eu já tive do outro lado vendo o material, né, vendo outra pessoa falar aqui, e a pergunta é muito pertinente porque é pergunta que cristãos, que a igreja faz. Né? Então, a segunda pergunta dele diz assim, mesmo a psicologia praticada pelo cristão ou pelo psicólogo cristão, o senhor Eu me oponho. se opõe? Me oponho. Essa é a pergunta que eu acho interessante de quem esteja nos ouvindo. Não que eu me oponha à pessoa, mas como teólogo, como pastor e como conselheiro bíblico, essas conclusões que o... Por quê? Justamente por isso. Porque ele está tentando fazer algo filosoficamente impossível. Eu não posso me utilizar de duas cosmovisões para tentar resolver um problema existencial. Porque a tentativa de juntar isso já é antagônica. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui o slide. Não. Principalmente a integracionista. Por quê? O que ela vai se utilizar? Ela vai usar de insights bíblicos e não de verdades bíblicas. Primeiro, ela não está considerando, sobretudo, o aspecto essencial para se fazer uma análise clara do ser humano. Porque ele está partindo de perspectivas ou psicológicas ou sociológicas. Ela está considerando apenas o ambiente e não o ser humano em si. Porque é assim que o método psicológico é ensinado. O ser humano é fruto do meio. Aquilo que o ser humano é fruto de suas perspectivas sensitivas, sensoriais e experienciais. Não, antes do ser humano se desenvolver nesse campo, ele é um ser. E ele é um ser caído. E eles não estão considerando isso. Ou seja, eles estão falando que são cristãos, mas eles estão partindo de uma perspectiva empirista. O que é empirismo? Aquilo que só pode ser definido e percebido por meio de perspectivas sensitivas e experienciais. Ou seja, o ser humano só pode ser fruto dessas coisas. Qualquer outra coisa que pudesse ser considerada antes, ela é irrelevante. Ou vão partir de uma perspectiva racionalista. Ou seja, aquilo que não se percebe de maneira visível não tem valor. Aquilo que não pode ser de imediato percebido pelo ser humano. Isso também não pode ser considerado. Outra coisa. Enfim, me faltou aqui a palavra agora. Mas, enfim, essas duas perspectivas, o racionalismo e o empirismo, tornam aquilo que o integracionismo faz inviável. Se nós estamos partindo de algo que tem uma utilidade na igreja. E aí eu quero ser bem claro, o aconselhamento bíblico é para cristãos. Amém? Não tem como você aplicar os princípios das Escrituras em um coração que não foi feito um coração de carne. Então isso não tem utilidade. Como não tem utilidade? A igreja não carece de nenhum recurso secular para tratar seus dilemas. Historicamente está provado. Por 2000 anos a igreja tem tratado da alma das pessoas. Qual foi o problema? Quando a igreja começou a comprar o discurso psicanalítico. Quando o atendimento pastoral se tornou um atendimento clínico. E aí a gente comete um grande desvio. Então a igreja, em determinado momento, o que ela se tornou? Ela se tornou um ambiente de captação de cliente para psiquiatra e psicólogo.
Porque o pastor até teve uma atenção à perspectiva ortodoxa, ele queria cuidar da pregação, mas ele esqueceu de que o trabalho pastoral se resume a pregação, discipulado e aconselhamento. E é isso que um pastor faz. E para mim, um pastor que não faz isso, ele não é pastor. E se criou uma nova casta de demônios que se diz pastor na internet. O cara não congrega, o cara não cuida de pessoas, mas ele é pastor na internet. E as pessoas são pastoreadas por esse cara na internet. E ele acha que isso vai deixar ele, vai trazer sérios problemas no futuro. Mas, enfim, seja uma outra coisa. Amém. Mas não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. Amém? Pastor, vamos aqui para a Aline, vamos para o café. Tem muita pergunta, guardem as perguntas, né? Tem mais um ali, mas vamos ser rápidos aí, senão a gente não fica só nas perguntas e acaba o... Beleza. Bom dia, pastor. Bom dia, filho. Na verdade, é uma colocação em relação ao que o senhor fez no início. Aí eu tive um insight, quero ver se estou no caminho certo. A relação do problema do mal. Porque a gente pensa, né, poxa, como é que o homem é mau, sendo que ele foi criado por Deus que não é mau? Mas aí eu fiquei pensando, não sei se é esse o caminho, né? Porque o mal, ele nasce da oposição contra Deus. E Deus, ele não se opõe a ele mesmo, mas ele criou o homem capaz de se opor a Deus, né? Então, o homem tem essa capacidade. Então, esse é o mal. O mal é você se rebelar contra Deus, e Deus nunca se rebela contra ele mesmo. Sim. Por isso que não existe mal em Deus. Exatamente. Então, assim, eu acho que é algo que eu preciso estudar um pouco mais. Esse é o caminho. Deixa eu só explicar. Sim. O homem foi criado por Deus e recebeu alguns dos seus atributos, tanto anjos quanto homens. E teve um atributo que é pertinente só à pessoa de Deus, que é a imutabilidade. Né? O homem não foi criado com essa característica. Então, o fato do homem e anjos não terem sido criados imutáveis deu a eles justamente essa condição de se perverter. Então, a melhor maneira de a gente entender o que aconteceu com os anjos e com o homem, ou com parte dos anjos, é essa perversão. Uma figura, talvez, assim, para ajudar vocês a entenderem. O aço não é criado enferrujado. O que seria a perversão do aço? A ferrugem. Amém? Mas ninguém colocou a ferrugem lá. Mas, por ele não ser, digamos assim, um material que não está sujeito à imutabilidade, isso estava presente nele, isso surge dele. Né? Não é alguém que coloca isso lá, isso surge do próprio aço e manifesta a ferrugem. Só não estendam a analogia, né? Tem gente que quer pegar a analogia e esticar ela, não. Eu só quis dizer isso. Esse estado, né, de deformidade que aparece a partir daquele próprio objeto. Amém? Amém? E se a gente puder entender o mal tanto no homem quanto em Satanás, é basicamente o que a gente poderia entender. Mas o caminho que você colocou é isso mesmo. Entendi. Deus não vai se... Agora, a gente tem que entender, Deus tem um propósito para o mal. Amém? Amém? Como eu dei o exemplo de Jesus. Se o mal no coração daqueles homens não existisse, como é que aquilo ia acontecer? Então Deus, na sua eterna sabedoria, lá quando Ele determinou o plano com a Trindade, aquele era o plano, que em determinado momento aqueles homens, tudo é determinado por Deus? Tudo é determinado por Deus? Sim. Tudo é Então, lá na eternidade, quando o Conselho da Trindade reúne, vamos redimir o homem? Como? Filho, você vai morrer. E como vai ser? Vai ser assim. Quem vai ser? Esses. E eu vou usar o que está no coração deles para que isso se faça possível. Nada em Deus é uma casualidade. Amém? Quando isso se tornou uma convicção no nosso coração, acabou o medo. Amém? Amém. Uma outra questão, pastor, é em relação agora à psicologia de fato. Eu sou uma pessoa que estou aprendendo em relação à psicologia. Eu vim de um contexto bem... Tá ruim, vai para o psiquiatra, né? Eu sou uma pessoa diagnosticada com um monte de coisa, tomo minhas paradinhas, mas estou aprendendo a me livrar. Isso é bem conhecido por aqui, ó. Então, assim, eu tô aí... Mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. Você ajudou pra caramba, você nem sabe. Estou com o coração aberto para aprender. Mas a minha questão é em relação, por exemplo, a quem sofre com autismo, por exemplo. Autismo nível 2, 3 de suporte, autismo severo. Geralmente, essas pessoas são encaminhadas para neuro e psiquiatra. Sim. E aí, eu sei que a Bíblia é soberana e tal, mas eu entendo também que essas pessoas precisam de um suporte medicamentoso. Sim, aí vamos tratar. Aí eu não sei se é igual... Vamos falar, ó, Alzheimer, Parkinson, alguns tipos de esquizofrenia, o autismo. E tem uma questão que a gente tem que questionar sobre o autismo. Será que toda dificuldade relacional é autismo mesmo?
Será que a gente está tendo uma epidemia de autismo, como a gente teve uma epidemia aí de TDAH? A gente tem que começar a se perguntar sobre isso. Sim, mas aí, quando você vai para o autismo 2, nível 2, 3 e 2, o que você vai ter? Você vai ter marcador biológico. Entendeu? Então, nós não estamos indo contra a ciência e contra esses aspectos, esses marcadores biológicos, não. Como é que eu vou falar com uma pessoa que tem Alzheimer e não tem uma doença? A questão é o conceito de doença. O que é doença? A OMS diz que toda pessoa que não está no seu nível social, financeiro, econômico e emocional em dias, ela está doente. Então, está todo mundo doente. Porque quem aqui está 100% aí? Quem não tem aí um Serasa? Hã? Não deveria ter, mas pode acontecer. Quem não está aí com a multa? Quem não está aí com um filho dando problema? Quem não chorou aí nos últimos 5 anos? Então, isso não é realidade. O que é doença? Doença é um mal interno ou externo no que diz respeito ao corpo humano. A gente pode falar de doença no sentido físico. No sentido imaterial, eu não posso usar o termo doença, porque ele não pode ser analisado de forma... Tem como você pegar a alma e levar para um laboratório? Esse é o problema. A psicologia se diz o quê? O estudo da alma, ou estudo da mente. Mas o que eles estão levando para o laboratório? Tudo que eles levam é de ordem subjetiva. E essa subjetividade invalida o método. Amém? Eles querem nos invalidar, dizendo que nós somos simplistas demais. Mas e o subjetivismo deles? No caso da pergunta dela, quando eu conheço muita pessoa que lida com autismo. Em alguns níveis, eles levam para tratar com psiquiatra e psicólogo, justamente porque falta a base, né? Como a gente está tendo aqui uma base bíblica, né? E falta para eles. No caso da Tati, por exemplo, né? Ela tem uma doença que ataca o neurológico dela, né? Uhum. E aí a maioria dos pacientes são tratados com psicólogos também. Ela não precisa. E aí, por conta disso, ela está num estágio avançado da doença, mas que ela não tem os mesmos sintomas que algumas das pessoas têm por falta dessa de ordem base. Psicológica, não. Exatamente. E a mesma coisa o autismo. Eu tenho uma amiga que o filho dela, de 4 anos, é autista. E ele começou a ser tratado com um médico integrativo. E medicina integrativa, ela usa o que tem na pessoa para tratar, ela não usa remédio. Vamos pensar, ela está com baixa de hormônio e tudo mais. E aí ele teve uma melhora considerável. Tá, só corrigindo, essa questão não é o mesmo que desequilíbrio químico, tá? Isso é uma outra questão. Gente, vamos parar um pouquinho para a gente tomar um café lá. Tem bastante comida lá do lado. Faz um lanche. 5 minutos. Quiserem trocar